Boa noite a todos. Estamos começando o nosso trabalho de hoje, o nosso culto do Evangelho. Vamos chegando aí um pouquinho antes, alguns minutos, nosso amigo Luciano chegando, Eliane, Analice, para mais uma noite de trabalho. Daniela, Dora, Márcia de Recife, Elisângela, Otávio, muito bem, vamos esperar que das 19 horas, Luzia, para a gente fazer a nossa prece exatamente às 19 horas. Luciele, aos pouquinhos a sala vai ficando cheia. Lembrando lá o nosso salão, lá no Pestalozzi, vamos nos sentir lá no nosso espaço para a doutrinária. Chegamos aí às 19 horas, Arquibaldo chegando aí também, Dores, Cris, Mônica, Fátima, sejam todos bem-vindos para o nosso trabalho do Evangelho na noite de hoje. Thelma, isso, Luciano chegando aí, muito bem. Eurinete, isso, a sala está ficando cheia. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a todos que diminuam a luminosidade e acompanhar a nossa música, que nós vamos fazer a nossa prece agora. Divino Mestre e amigo Jesus, mais uma vez aqui voltamos para esse espaço que, embora virtual, é tão real. E o que ele torna tão real é exatamente a sua presença, querido Mestre, que nos permite, que nos protege, que nos concede a dádiva do reencontro. Que em momentos em que estamos separados fisicamente, o Senhor permite a bênção do reencontro por meio da tecnologia. Que o seu Evangelho seja difundido cada vez mais no mundo inteiro. Que possamos aqui entre nós, desse grupo, rever mais uma lição, ou mais algumas lições do seu Evangelho. Aprender um pouco mais, para que nos tornemos cada vez mais atentos, vigilantes ao significado de tudo que nos acontece, das alegrias, das lágrimas, dos desafios, porque cada um desses tem um papel importante na nossa trajetória evolutiva. Pedir, querido Mestre Jesus, por todos os nossos irmãos que passam por dificuldades, sobretudo os que estão nos hospitais em agonia, aqueles que trabalham com os enfermos. Pedir também pelos espíritos que nos acompanham, especialmente aqueles que nos acompanham atraídos pelas nossas dificuldades íntimas. Mais uma vez, obrigado, querido amigo Jesus, e dá-nos a sua bênção e a sua proteção hoje e sempre. Hoje é dia da gente fazer a escolha da página. Então eu queria que um de vocês aí me desse uma página de 25 a 238. 25 a 238. Queria ver quem é que vai aparecer com a primeira página aí, viu?
Quem mandar a primeira página a gente vai considerar. Página 39. Não. Página 39. Aí já vieram agora várias sugestões, né? Mas vamos ficar na 39, que foi a primeira que saiu aqui. Quem mandou 39? A página 39, deixa eu ver aqui quem foi que mandou. Deixa aí um pouquinho mais. 39 foi Thelma. A página 39, que foi sugerida aí por Thelma. Página 39, já tem muitas sugestões, a gente pegou, Thelma foi mais rápida aí no gatilho, né, Thelma? Então vamos lá, página 39. Quem estiver com o Evangelho, lembrando sempre que a gente usa essa edição, e quem tiver com o Evangelho, no capítulo 3, no item 8. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, item 8, que trata, o capítulo 3 é o capítulo que trata de há muitas moradas na casa de meu pai. Interessante esse capítulo, viu? Muitas moradas na casa do meu pai, capítulo 3, no item 8, para que a gente possa acompanhar juntos. É muito importante, quem tiver o Evangelho em casa, a gente fazer a leitura juntos, porque na hora dos comentários eu vou estar citando um parágrafo, outro, uma linha, determinados trechos que nos ajudam na compreensão da lição da noite. Então, do capítulo 3, item 8 do Evangelho. Esse capítulo é um capítulo, esse item, não é o item que trata dos mundos inferiores e mundos superiores. O item 8 trata do item, não é, cujo título é Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Todo mundo já se posicionou aí? Então vamos começar a leitura, nos acompanhando aí todo mundo com o seu Evangelho na mão. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Isso é muito importante a gente entender logo no início do trecho, porque quando os espíritos começam a escrever sobre essa questão dos mundos, a primeira coisa que eles fazem questão de dizer é: a qualificação de mundos em inferiores e superiores é relativa, não é? Então eles continuam dizendo aqui, tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Significa dizer que a Terra pode ser superior a um mundo que esteja inferior a ela. E a Terra é inferior a um mundo que está mais adiantado do que nós. Então, é relativo quando a gente fala que o mundo é superior ou inferior. Continuando o nosso texto, nós vamos ver aqui. Tomando a Terra como um ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústrias, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados,
há inumeráveis escalões, inumeráveis degraus. E nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto tem-se dificuldade em reconhecer o embrião. Bom, esse item é bem curtinho, a gente já viu aí, não é? Ele para aí na mesma folha, na mesma página 39, e nós vamos fazer aqui os comentários sobre a questão da mundos inferiores e superiores. Então a gente viu aqui, logo no início, que se pegar a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, não é? Supondo nele o homem no grau das raças selvagens, não é? Ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. É interessante a gente ver isso aqui, que é o seguinte: a Terra hoje ela não é mais um mundo primitivo, ela foi um mundo primitivo, quando aqui nós éramos os homens selvagens e as mulheres selvagens, é o espírito no seu estado primário, não é? E nesse momento a gente não tinha nenhum aperfeiçoamento das nossas práticas, não tínhamos sociabilidade, a gente vivia muito próximo da instintividade, como se fôssemos ainda quase que animais. E nós evoluímos, obviamente que foram milhares e milhares e milhares de anos para que a gente saísse da fase primitiva. E quando nós encontramos, ainda hoje aqui na Terra, alguma comunidade bárbara, alguma comunidade que ainda está distante da evolução que a maioria dos seres humanos já conquistaram, na verdade esses espíritos são resquícios, não é, das oportunidades para aqueles espíritos que ainda estão nessa fase inicial. Não é? Mas hoje a Terra não predomina mais esse tipo de espírito. Hoje na Terra a predominância são espíritos que estão no nível de provas e expiações. Então vamos continuar aqui o nosso trecho. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Se a gente pegar um mundo mais atrasado do que a Terra, os seres lá serão rudimentares. Aí ele continua: eles têm a forma humana. Olha que coisa interessante. A forma humana é universal. A doutrina dos espíritos nos explica que a forma humana é igual em todo o universo. É uma coisa interessante porque às vezes a gente prega a ideia de um ET horrível, de um ET parecendo um monstro, né? Um cabeção, um olhão esbugalhado, uma orelha grande, né? Não tem formato de ser humano. Isso faz parte da nossa imaginação. Né? A gente sempre acha que o outro é mais feio do que a gente. Mas os espíritos dizem que em qualquer lugar do universo a forma humana predomina. A diferença é que no mundo mais atrasado, mais atrasado do que a Terra, a forma é humana, mas ela é mais grosseira. A gente pode perceber, por exemplo, que quando nós éramos primitivos, nós parecíamos com um animal. O rosto era humano, mas o maxilar grande, não é? Aqui muito grande, muito pronunciado, não é? Muito pelo, aquela feição meio grosseira, mas era a feição humana. É o que ele diz aqui. Então, eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Então, quando a gente está num mundo mais inferior que a Terra, e nós já passamos por isso, nós já fomos assim, e ainda há resquícios disso aqui na Terra, nós fazemos valer a força bruta. Não há delicadeza, não há beleza, não há sentimento de benevolência, né? Nos mundos mais inferiores do que a Terra, ou quando nós estávamos na Terra aqui, nesse estágio de inferioridade. Sem indústrias, um mundo mais atrasado do que a Terra, sem indústrias, sem invenções, a gente gasta a vida inteira na conquista de quê? Só da alimentação. Então, isso aconteceu aqui na Terra. Né? Há centenas de milhares de anos, a gente vivia aqui na Terra como silvícolas, como caçadores,
né? Mas a gente coletava alimentos e caçava. E o único objetivo da vida era esse. Vivíamos em busca só da nutrição. Esse foi um período muito longo. A maior parte da história da evolução do homem, da humanidade, do estágio de humanidade, foi passando por esse estágio de coletar e de buscar só a sobrevivência da alimentação. Mas isso foi muito importante, porque isso nos ajudou a crescer, não é? Nos ajudou a evoluir. Então, continuando nosso texto aqui, entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. Nenhum dos homens, nenhum dos espíritos que passou pela fase primitiva vai ficar lá para sempre. Nenhum. Todos haverão de evoluir. Todos, invariavelmente. Essa doutrina da perdição perpétua é uma invenção humana. É uma invenção nossa. Nós desfiguramos, né, a mensagem do Cristo e começamos a criar determinados conceitos muito parecidos com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Quando a gente gosta dessa punição, a gente gosta de condenar alguém ao inferno. Isso é coisa humana, não é de Deus. Os espíritos superiores dizem que absolutamente nenhum espírito fica fadado a permanecer na inferioridade. Nenhum espírito. Então, continuando o texto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo mais ou menos desenvolvida. Quer dizer, então, que mesmo no homem mais selvagem, mais primitivo, nele mora a semente, a ideia de um espírito que irá evoluir e um espírito que vai despertar para Deus. Esse é um mecanismo universal. Deus colocou isso em todos os espíritos. Mais cedo ou mais tarde, todos eles, todos nós, despertaremos com uma força cada vez maior para essa comunhão com o nosso Criador, que nós chamamos Deus. Continuando o texto, a gente diz aqui o seguinte, ó. Esse instinto que nós trazemos conosco de buscar a comunhão com Deus, basta para torná-los superiores. Quer dizer, todos os espíritos, quando nascem, trazem consigo a semente a brotar em si da presença de Deus. Uns aos outros, e preparar sua eclosão para uma vida mais completa. Porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Olha que coisa interessante. Os espíritos não são degradados, não são expulsos de um paraíso para ficarem eternamente no inferno. Isso é coisa que nós inventamos. Então, aqui no finalzinho do segundo parágrafo, diz o seguinte, ó, não seres degradados, mas crianças que crescem. Então, o espírito primitivo é uma criança que vai se educar e vai largar o primitivismo e vai estar fadado a entrar numa fase superior de evolução. No último parágrafo nós temos o quê? Entre os graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões. Olha que coisa interessante. Se nós pegarmos um mundo muito, muito superior à Terra, um mundo onde os espíritos já são felizes, entre nós e ele, esse mundo muito feliz, vai ter muitos degraus. Então vai ter um mundo que é o degrau 1 acima da Terra, o degrau 2, o degrau 3, o 4, o 5, o 6, o 1000, até chegar nesse mundo que é extremamente feliz, extremamente superior ao que a Terra é hoje. Então, aqui continua dizendo no último parágrafo, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória. Olha que coisa interessante, gente. Quando a gente, na nossa religiosidade mais imatura, a gente dizia assim, os espíritos, os deuses, os anjos, são os espíritos resplandecentes de glória. Parecia que eram seres diferentes da gente. A gente criou essa ideia de que um anjo, de que um santo, de que Jesus era um espírito diferente do ser humano.
Então a gente criava um conceito de ser inatingível, até chegar ao ponto de confundir Jesus com o próprio Deus. Ainda hoje tem religiões que confundem Jesus com Deus. Por quê? Porque a gente, de certa forma, gosta desse tipo de segregação. Então, é uma espécie de alienação espiritual isso. Sabe aquela pessoa que não tem, vamos supor, uma pessoa que vive na pobreza, mas ela não valoriza a sua condição. Ela se vê com os olhos do rico, materialmente falando. Vive na pobreza e se vê com o olho do rico. Isso é alienação. Na verdade, a pobreza, ela não precisa ser desvalorizada. A pobreza tem dignidade. O rico tem dignidade, mas o pobre não deve olhar para si com os olhos do rico. Assim também acontece com os espíritos. A gente começou a olhar Jesus como se ele fosse um ser criado especialmente por Deus, criado perfeito. Como se Jesus não tivesse mérito nenhum de ter alcançado o estágio que ele alcançou. Não, Jesus é um espírito que também passou pela sua infância espiritual, que também cometeu erros. Mas quando aconteceu isso? Não foi aqui na Terra. Quando Jesus passou pelo estágio que nós estamos hoje, provavelmente foi numa outra estrela, numa outra galáxia, em um outro recanto do universo, há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Então, é um irmão mais velho que está muito adiantado e recebeu a missão do nosso Pai Criador de guiar a humanidade. Então, ele é o nosso mestre, é o nosso pastor, né? Ele é o nosso irmão mais velho, que está muito, mas muito adiantado do que nós. Olha o que o texto diz aqui. Espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória. Se nós olharmos para um espírito desse, a gente tem dificuldade em reconhecer que um dia eles animaram um homem como a gente. É difícil entender que Jesus um dia foi igual a gente, igual a mim, igual a você. Mas foi. Ele conquistou a duras penas, com muito suor, a sua condição de Cristo. Jesus é o Cristo. O Cristo quer dizer o Salvador, é uma condição espiritual, né, que os espíritos alcançam em determinado ponto da sua evolução. É um degrau, é como se fosse uma patente espiritual. Jesus alcançou a condição de espírito crístico. Né? Continuando aqui o último parágrafo, ele diz assim: da mesma forma que no homem adulto tem-se dificuldade em reconhecer o embrião. Então, a maravilha que a doutrina espírita traz é tirar a gente dessa ideia, vamos dizer assim, acanhada, dessa ideia, desse complexo de inferioridade, de achar que nós somos esse povinho que não vai nunca para lugar nenhum, a gente vai para o inferno mesmo. Isso é um complexo de inferioridade. Jesus veio acender em nós a luz que nós temos. Por isso que Jesus diz assim: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. É claro que nós temos que fazer um esforço para fazer essa luz brotar em nós. Mas nós teremos que fazer esse esforço, quer queira, quer não. E agora a gente vai para o nosso dia a dia. Quando é que a gente vai? Como é que a gente consegue saber se a gente está crescendo cada dia mais um degrauzinho para a gente chegar nessa posição de espírito feliz, elevado, sem mais nenhuma mácula? Como é que a gente sabe? Como é que a gente faz no dia a dia da gente? Aí onde você está. Aqui onde eu estou. O nosso hoje. A oportunidade do dia. A capacidade de perdoar, de trabalhar, de cumprir o dever, a obrigação. De olhar para aquilo que... Olha, uma das coisas que mais evolui o espírito é aquilo que exige dele coragem, dedicação, abnegação. As coisas que mais exigem de nós são aquelas que mais fazem a gente evoluir. Por exemplo, se você tem uma pessoa na sua casa que precisa de você, de muita paciência, ali está uma grande oportunidade de a gente evoluir. Então, como é que eu, espírito que estou na Terra,
hoje, né, que estou no nível de provas e expiações, como é que eu sei se eu estou caminhando para o próximo degrau evolutivo, que é o mundo de regeneração? Se eu fizer o meu dever de casa. Então, aquela pessoa que está na sua casa, que exige mais de você, ali é uma excelente oportunidade de você crescer mais. Então, Jesus diz, né, pega a tua cruz e leva. Jesus não cansou de dizer que a evolução ela exigiria sacrifício. A nossa sociedade, infelizmente, tem criado uma cultura temporária, isso passa. Isso é coisa de moda. Daqui a pouco não tem mais sentido. Criou um conceito de ócio, de não fazer nada, de querer que todo mundo faça as coisas por nós, de ganhar muito dinheiro e ficar sem fazer nada. Sabe o que acontece? O espírito estaciona. Então, ainda que eu tenha dinheiro, ainda que alguém tenha dinheiro, mas tem que correr atrás do trabalho. Tem que encontrar um sacrifício, tem que doar-se. E a doação, muitas vezes, é muito mais do que dinheiro. Imagina uma pessoa que tem muito dinheiro, mas se doa àquilo que faz. Não é? Então, a oportunidade da gente sair de um mundo inferior para um mundo superior é a oportunidade de aproveitar cada instante. Estamos aqui agora diante de uma situação, de vez em quando se diz assim, olha, os ETs estão chegando. Vocês viram o título do capítulo? O título do capítulo diz assim, há muitas moradas na casa do meu pai. Interessante isso, né? Naquela época, quando Jesus disse isso, parecia um negócio místico, parecia mais um negócio poético. Não há ninguém aqui na humanidade que conheça tanto de astronomia e física como Jesus. Ele era o doutor dos doutores. Ainda criança, sentou com os doutores da lei e deu lições profundas. Então, quando ele disse há muitas moradas na casa do meu pai, significa dizer que existem trilhões de mundos. Trilhões, eu usei uma expressão de grandeza, mas ainda é muito pouco. Trilhões e trilhões e trilhões de mundos no universo. Nós não somos sozinhos. A Terra é um recanto pequeno do universo, mas é um recanto especial. Por que é um recanto especial? Porque aqui Deus colocou seus filhos. Por mais que a gente tenha dificuldades na Terra, sofrimento, coisas, ainda irmãos nossos que estão na maldade, no crime, na violência, nós somos filhos de Deus. Deus nos deixou aqui como um mestre, um pai deixa os filhos numa escola, para que se eduquem. Então, nós fomos matriculados no educandário chamado Terra. E quando a gente se desespera, Jesus vem no Evangelho e diz, não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do Pai. E eu irei preparar o lugar para receber vocês quando vocês crescerem. Quando vocês ficarem adultos espirituais, eu vou estar esperando por vocês para que nós convivamos. Essa é a promessa. Então, quando os judeus diziam, mas cadê o seu reino? Por que você não veio numa carruagem de ouro? Por que você não briga com César? Não briga com o sacerdote que está no templo equivocado? Jesus, não, meu reino não é deste mundo. A minha luta é para um reino muito maior do que tudo que tem aqui na terra. Toda a riqueza do mundo, todo o poder do mundo, todo o título do mundo não tem significado nenhum. É muito pequeno. É muito menos que um centavo. O meu reino não é deste mundo. A glória celeste, as galáxias, os universos. Esse é o reino do Pai. E eu chamo vocês para esse reino. Eu convido vocês para o reino de Deus. Para que a gente não enfie a cara na lama da terra, da matéria, e fique aqui funçando ao modo um porco, achando que na terra vai sair um diamante. Não, a terra é um meio. A experiência material é o caminho. A terra é só um meio. Para vocês terem uma ideia de que o mundo inteiro, a grandeza do mundo inteiro, vou fazer aqui uma figura para vocês entenderem.
Se nós pegássemos todos os grãozinhos de areia que tem ali na praia de Atalaia, na areia, que tem nos quintais de cada um de vocês, que tem em todos os desertos do mundo, que tem em todos os lugares da terra, debaixo e fora do oceano, todos os grãozinhos de areia, todos eles é muito menos do que a quantidade de mundos que existe no universo. Isso não é uma confirmação mística não, viu? Agora é a astrofísica, não é a astronomia, né? Os cosmólogos é que estão afirmando que não há como não existir no universo tantas casas, tantas moradas na casa do Pai. Então, a gente fica assim muito feliz de saber que a gente não precisa ficar com a cabeça enfiada nessa terra, nos valores materiais, achando que aqui é a meta. Não, aqui é o meio, é o caminho. O que Jesus prepara para nós é um grande reino, que não se apequena, que não se compra, que não corrói, que não se enferruja, que ninguém rouba. É o reino do amor de Deus que Ele aguarda para nós, cabendo a nós outros, a cada dia, dar a nossa cota de sacrifício, de paciência, de amor, de trabalho, de dedicação, de perdão. Cada dia a gente tem que morrer o velho, matar o que há de mal em nós, fazer um grande sacrifício para que cada dia nasça o ser novo, o ser fadado à comunhão com Deus. É isso. Vamos ver aqui, já temos algumas observações. A Isa está dizendo aqui, em casa temos essa oportunidade diariamente, principalmente como somos os necessitados. Exatamente, Isa. O nosso grande teatro, a nossa grande laboratório é a nossa casa. Ah, mas eu moro sozinho. É assim, você não está sozinho. Quem mora só tem uma família e tem um sentido de estar só. Passa da sua solidão e enriqueça a sua solidão, porque ela tem um sentido, desde que ela não seja uma solidão proposital. Outra observação aqui é do nosso Ana Glaze, né? Tem uma pessoa aqui comigo, meu filho amado, e ele é deficiência auditiva. Não sei que essa é minha missão aqui. Nesse cuidar dele com muito amor. Perfeito. Cada um de nós temos a nossa missão. Quando nós recebemos um filho que tem dificuldade, seja ela qual for, pode ser um filho que nasceu e desencarnou logo, pode ser um filho que tem um problema, um autismo, pode ser um problema de falta de visão, de audição, ou um paraplégico, pode ser o que for. Ali é uma grande oportunidade de evolução. E essa junção de espíritos, a mãe e o filho, nesse caso aqui, da nossa amiga e da nossa frequentadora, ali significa almas que se cruzam para se engrandecer. Logo, olhemos muito longe, não olhemos apenas para um instante do sacrifício, mas olhemos para essa graça, para essa glória de Deus que nos espera logo em seguida. Temos uma outra observação aqui do nosso companheiro Ismar. A passagem por este plano terreno é meio, exatamente isso. O Ismar está aqui reforçando aquilo que a gente já comentou, que a vida material, a passagem pela terra é um meio, assim como a escola é um meio. A gente vai para a escola ficar na escola? Não. A escola é um meio que a gente passa para alguma coisa lá na frente, para se tornar adulto e ser um cidadão. Do ponto de vista espiritual, a Terra é uma escola que nós temos que passar por ela para a gente virar um cidadão do universo. Adultos do universo. Essa analogia foi legal. Quero ver mais aqui. Ainda comentando a afirmação aqui do Ismar, de que é uma passagem. Então, quando a gente... Mas que passagem? Por exemplo, eu quero me formar em pedagogia para ser professor. O mais importante da minha profissão não é o título social dela, não é o quanto eu ganho naquela profissão, não é se ela é famosa ou se ela não é famosa. O importante é que, se eu tenho esse título de pedagogo ou de pedagoga, significa dizer que espiritualmente agora eu tenho que cobrar mais de mim. Assim como se eu me formar se eu for
eu quero ser um mecânico, eu quero ser um motorista, ou eu quero ser um cozinheiro. O papel de cozinheiro, ali onde eu estiver, é que me dignifica. Não o fato de ser cozinheiro, mas o como eu sou cozinheiro. Como eu sou cozinheiro é que vai dizer se eu estou transformando aquilo em um degrau evolutivo. Jamar está dizendo aí também, acho que somos todos personagens de uma história. Nossa casa é um cenário nos palcos da vida e Deus nos dá a oportunidade de atuarmos de forma sábia. Isso mesmo, Jamar. Todos nós estamos aqui numa passagem, não é? Tanto que a gente fala de individualidade e personalidade. Individualidade é um indivíduo que eu sou eternamente. Espírito, individualidade. Mas personalidade é cada papel que eu assumo quando reencarno. Então, agora eu estou vivendo uma personalidade, mas a minha individualidade vai ser única, eternamente aquela individualidade. Vamos ver aqui também, Mônica está fazendo um comentário. Quanta felicidade e esperança em sabermos que todos os espíritos têm as mesmas oportunidades perante a vida, pois o Criador ama a todos. É muito consolador, Mônica, a gente saber disso. Por isso que a doutrina espírita e o evangelho são consoladores. O que eles nos falam de que nós não vamos ficar aqui atolados, né, com a cara enfiada nessa lama, nesse pântano, não. Tudo isso faz parte de um processo educativo que às vezes dói em nós. Mas o propósito disso tudo é um reino, uma glória que está incomparavelmente maior do que qualquer coisa que a gente imagine na face da terra. Todo o ouro do mundo não passa de um grão de ferrugem diante da glória que Jesus prepara para todos nós. Claro, nós temos que suar para ter a dignidade, para ter o direito, né, de vivenciar essa glória. Temos mais aqui também... John Lima, não sei, eu acho que sim, já ouvi dizer que quando não evoluímos espiritualmente na Terra, retornaremos até quando estivermos prontos para a vida espiritual. Olha, na verdade, nós reencarnaremos várias vezes, né, em mundos materiais, que pode ser a Terra ou qualquer um outro mundo. No fundo, nós estamos encarnados e desencarnados, ligados à Terra. Todos estamos na Terra, todos somos humanos, encarnados e desencarnados. E reencarnaremos tantas vezes quantas sejam necessárias, até que a gente possa ir para o próximo degrau. Haverá um dia, um degrau, em que a gente não precisa mais de corpo material, de reencarnar. É o caso de Jesus. Jesus não reencarnou porque precisava. Ele veio aqui com uma missão divina, de mostrar o caminho para nós. Se a gente seguisse os caminhos que Jesus seguiu, nós sairíamos dessa condição de múltiplas encarnações. Vamos ver aqui mais, não é? Ana Gleise, nós, nesse momento que a humanidade está vivenciando esse grande aprendizado, aqueles que são da área da saúde também estão aprendendo, evoluindo, pois só com o amor cura. Eu, como técnica de enfermagem, me sinto assim também. Então, esse momento é interessante. Olha, as pessoas que estão na área da saúde não estão por acaso, viu? Interessante isso, viu? Imagine que se todo médico, toda enfermeira, toda técnica de enfermagem soubesse o significado espiritual da sua profissão, a gente, ao invés de dar um salto de 100 metros, dava de 1 quilômetro, espiritualmente falando. Ocorre que muitas vezes a gente é médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem e acha que aquilo ali é uma profissão como outra qualquer. Ou a gente é professor, por exemplo, duas profissões que são super importantes. Ser mãe, ser pai, professor, médico. Pense, duas profissões, todos aqueles que lidam com o ser humano. Eu posso não ter citado outras aqui. Profissões que lidam com o ser humano são trampolins de evolução espiritual. Se um médico ou um enfermeiro ou um técnico de enfermagem ou um professor olhasse para si sob o ponto de vista espiritual e fosse para o sacrifício em nome do próximo usando a sua profissão, ao invés de o pulo ser de 1 metro, ia ser um pulo de 10 quilômetros. Um dia a gente vai aprender que quem trabalha na saúde
tem uma oportunidade excepcional de evolução. Os hospitais são muito mais importantes espiritualmente do que as igrejas, porque é lá onde os espíritos se encontram em suas dores dramáticas, é lá onde um chora e o outro está para amparar. É um dos momentos mais, poderíamos dizer assim, bonitos e dramáticos da evolução do espírito, uma casa hospitalar. Chegamos no momento aqui, já do final, temos mais uma pergunta aqui, mais uma colocação. Eu também sou da enfermagem, me sinto do mesmo jeito que ela falou. Pois bem, exatamente. Eu acabei de falar aqui um pouco desse contexto de quem trabalha com o ser humano. Todas as profissões que trabalham com o ser humano são trampolins. Essa profissão que está exigindo de vocês nesse momento não é quase que a vida. Quantos enfermeiros já desencarnaram? Meu Deus do céu! Se esses enfermeiros desencarnassem com esse sentimento de que doou a vida pelo próximo, eles seriam recebidos com glória no mundo espiritual. Mas às vezes o enfermeiro desencarna com um sentimento de angústia, de medo, de desespero, porque saiu da vida material e agora como ficam meus filhos, minha esposa. Claro que essa preocupação é muito humana, mas elevemos a nossa visão. Se algum enfermeiro ou algum médico morre no hospital cuidando do paciente com Covid, se infectou e foi também, por mais duro que seja, espiritualize a experiência de doação. Desencarnou salvando vidas, isso significa um troféu espiritual. Quando Jesus foi para a cruz crucificar-se, crucificou-se por todos nós. Esse é um grande momento da nossa evolução. Por isso que se em algum momento das nossas vidas, nós formos exigidos pelo bem do outro, ainda que nossas mãos sangrem, ainda que a nossa vida se vá, do outro lado nasce um espírito muito mais iluminado por essa experiência. Muito bom a gente ter conversado hoje, a conversa está boa, muita gente colocando mais coisa aí, Mônica, Márcia, gratidão, pandemia como ferramenta de evolução, maravilha. A gente não pode continuar mais, já estamos aí há bastante tempo, já somos agora 19h40, já temos 40 minutos e agora vamos para a nossa fase final do trabalho, fazendo a nossa prece e pedindo a vocês que diminuam a luminosidade. Eu não vou mais comentar as perguntas, agradeço aqueles que continuam colocando observações. Vamos ler em seguida, mas não vamos comentar mais aqui agora, por causa da hora. Mas pedimos que diminuam a luminosidade, bota o seu copinho de água aí perto. Os amigos que estão no atendimento fraterno, se concentrem, não é? Porque o atendimento fraterno continua. Os espíritos amigos que nos acompanham, eles vão dar o passe em cada um de nós, em nossos lares, onde quer que estejamos, do mesmo jeito que a gente toma passe lá no centro. Então é um momento especial, vamos fazer a nossa prece e abrir os nossos corações para receber as bênçãos que os Espíritos derramam sobre nós. Quinta-feira. Sim, mais um pouquinho aí. Lembrando de quinta-feira, a nossa doutrinária às 19h30 e a gente aguarda vocês todos na quinta, 19h30. Agora sim, vamos fazer a nossa prece. Pai amantíssimo que está nos céus, muito obrigado por esse final de tarde, início de noite, alegre, consolador, de saber, querido Pai, que há um reino grandioso do qual nós fazemos parte. Cada vez mais compreender que fazemos parte desse reino. Cada vez mais compreender que não há um trono para privilegiados. O Senhor ergueu infinitos lugares, muitas moradas, para que todos nós pudéssemos alcançar a glória da felicidade, a glória de vencer as dores de hoje, a glória de vencer as lágrimas, a glória de vencer o sacrifício, a abnegação, para que a gente possa conquistar esse reino
que não é um reino de ouro, nem de dinheiro, nem de status, nem de fama, mas é o reino de estar em comunhão contigo, Pai amado. Agradecer ao nosso irmão maior, Jesus, que veio nos ensinar como chegar a esse reino, que deu o seu sacrifício, nos mostrou como devemos colocar de lado todas as dores humanas, todos os desafios, para que a gente possa conquistar esse reino. Agradecer por essa oportunidade, agradecer por tudo que temos, o trabalho, a saúde, os desafios, os obstáculos e até as dores. Ajuda-nos, Pai amado, para que sejamos cada vez mais atentos às oportunidades de cada dia, vigilantes para combater as nossas imperfeições e poder, quem sabe, chegar mais rápido a esse estado de felicidade que nos aguarda a todos. Muito obrigado, querido amigo Jesus. Queremos pedir também por todos aqueles que buscam, através do Centro Espírita Pestalozzi, a sua ajuda. Aqueles que colocam seus nomes em nossos cadernos, que frequentam as nossas doutrinárias, os nossos evangelhos. Sei que as suas bênçãos se derramam sobre toda a humanidade. Mas se podemos pedir algo, pedimos por nós, por nossas famílias, pelos nossos frequentadores. Que seja feita a sua vontade, Pai, hoje e sempre. Até quinta. Muito obrigado pela noite, por esse convívio, por esse encontro. O meu abraço para todos. E até quinta, se Deus quiser.